Nelson, eu vou botar a vinheta, qualquer coisa, se não pegar som, eu te peço por gentileza para me avisar ali, tá? Claro. Momento, por gentileza. Opa, acho que não, eu não ativei o som. Peraí. Professora Ilka, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos e todas. Eu me sinto muito feliz de estarmos aqui hoje, né, no final do dia, tendo uma mesa que, para nós, como já falei, é muito cara, porque trata de uma temática que precisa ser ainda bastante refletida, bastante conversada, dialogada, e nessa perspectiva da Rion Life, das compartilhações, das conversações, penso que vai ser muito enriquecedor. E agradeço imensamente o convite, né, da professora Cícera, a quem fiz o convite primeiramente de mediar essa mesa. Professora Cícera, que tem trabalhado com essa temática em vários aspectos da educação inclusiva, sendo uma das colaboradoras do mestrado, do programa de mestrado em educação inclusiva, o PROFEI, e logo ela pensou em nomes que para a gente também é muito importante, que discute essa temática no Brasil, e para além do Brasil também, professor Klaus, professora Elisa, e trazendo também a professora Marta, que com certeza vai contribuir muito para essa discussão. A Rede Home Life, ela se propõe a isso, a uma educação que pensa um contexto muito amplo dessa educação, trabalhando a educação on-life, a educação para a vida, a educação que conecta as pessoas, mas principalmente no aspecto de um fomento da rede. Então, ter vocês conosco nessa rede, contribuindo, colaborando com essa aprendizagem, é para a gente uma alegria muito grande. Eu gostaria de agradecer, né, o aceite de todos que estarão conosco aqui, dar boas-vindas a todos os participantes desse evento, que também vão poder contribuir com esse diálogo. E em nome da professora Eliane Schlemmer e professora Ana Maria, eu gostaria de agradecer a todos e já passar a palavra para a nossa mediadora, professora Cícera. Fique à vontade para trazer um pouco mais da sua biografia e apresentar os nossos palestrantes dessa noite. Bom, muito obrigada, professora Ilka. E olá a todos e a todas, boa noite. É um prazer participar desse evento, né? Como a gente estava comentando, assisti os anteriores, acompanhei o protagonismo das crianças, né? Então, é maravilhoso e é uma honra também mediar, né, essa mesa com a presença de ilustres professores, né? Que eu tenho muita admiração e que logo mais eu irei apresentá-los, tá? Acho que o protagonismo maior também é deles, então fica a minha contribuição e minha apresentação posteriormente. Agradeço também o convite, né, feito pela professora Ilka, professora Eliana, professora Ana Maria, e em sua pessoa também parabenizo todos os envolvidos na organização, que têm nos dado o apoio aqui técnico, né, e embora a gente tem eventos mais específicos que abordam essas questões. Eu comentei, né, com a professora Ilka a importância de trazer essa temática em todos os eventos, né? Para a gente trabalhar isso transversalmente, articular com outras questões da tecnologia, da educação de uma forma mais ampla. Hoje, falando também da questão do trabalho, né,
com a presença aqui da professora Marta. Então, hoje, sob o título Educação Life por uma Educação Inclusiva, eu tenho a honra de compor essa mesa, né, com a professora Elisa, professor Klaus e a professora Marta. Dou início à conversa, a ações, que eu gostei muito desse destaque, né, porque a gente vai refletir não só sobre conceitos, mas olhar também as práticas que são realizadas no âmbito das ações. E peço que vocês coloquem as perguntas aqui, comentários no chat, vou acompanhando, vou estimulando que vocês também participem, para a gente poder interagir um pouquinho mais também, né, com os nossos convidados, tá? Então, compondo aqui a mesa, né? Seja muito bem-vinda, professora Elisa, né? Ela é doutora em Educação, currículo pela PUC de São Paulo, livre docente em formação de professores para uma escola digital inclusiva pela Unesp, foi coordenadora geral de políticas pedagógicas na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, no Ministério da Educação, é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Oeste Paulista, UNOeste, e da Universidade Estadual Paulista, Unesp. O professor Klaus, né, doutor em Engenharia Elétrica pela Unicamp, possui livre docência em Informática e Educação pela Unesp, possui pós-doutoramento pela Universidade de Barcelona e é professor do Departamento de Estatística do Programa de Pós-Graduação em Educação na Unesp. É coordenador, né, do Programa Nacional de Mestrado em Educação Inclusiva e coordenador também do Centro de Promoção para uma Inclusão Digital, Educacional e Social, CIPIDS. E é um pesquisador em produtividade e em pesquisa do CNPq. A Marta, né, coordenadora executiva do Amankei, Instituto de Estudos e Pesquisas, consultora também de inclusão de pessoas com deficiência, com foco em educação e trabalho, e é empreendedora social. Um dos projetos mais recentes, né, publicado e compartilhados pela Marta, é o Incluir, o que é, como é e por que fazer, né? Ela promove cursos sobre a inclusão com acessibilidade no trabalho. E, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, e eu passo a palavra para a professora Elisa. Eu acho que eu pedi que vocês compartilhem aqui, né, a apresentação da professora. Boa noite, meu nome é Elisa, sou japonesa, descendente de japoneses, né? Me considero mais brasileira, casada com alemão, tenho os cabelos pintados de pretos, e atrás de mim tem uma parede rosa, num tom rosa, com vários quadros. Alguém poderia passar para mim, projetar a apresentação? Já estou projetando. Gostaria muito de agradecer ao convite, agradeço esse convite em nome da Ilka e da Cícera, né? Para todos os organizadores e as pessoas que estão aqui nos ajudando, tá bom? Pode ir para frente. Bom, a primeira coisa que nós precisamos pensar, o que é, de fato, inclusão, né? Então, a inclusão, ela é onde a escola e a sociedade, elas buscam valorizar as diferenças das pessoas. Nós temos que tomar um cuidado, que as pessoas falam assim, busca respeitar. Quando a gente fala respeitar, a gente já vê as pessoas com deficiência, ou estudantes público-alvo da educação especial, como pessoas que precisam ser inseridas e aceitas. Não, nós temos que valorizar o potencial dessa pessoa, tá? Reconhecendo as habilidades, reestruturando a organização, para que aflore as potencialidades, né? Nós usamos os recursos tecnológicos para aflorar as potencialidades de qualquer pessoa, independentemente das suas dificuldades sensoriais, motoras, tá? Então, assim, nós não podemos dizer que a inclusão é algo para que eu tenha que aceitar alguém. A inclusão é algo que eu tenho que fazer para valorizar as pessoas. Pode ir para frente, por favor. Então, assim, o que envolve a educação inclusiva? Tá? Pode ir para frente. Ela envolve o acesso e a permanência. Nós temos que pensar assim.
O que eu vou fazer para que eu consiga dar uma equiparação de oportunidades para as pessoas, para que todos tenham o mesmo acesso, o direito de ter acesso às informações, a tudo que está acontecendo dentro daquele ambiente educacional. E aí também tem a permanência. Que tipo de metodologia, que tipo de estratégia pedagógica eu vou usar para que todos sejam incluídos, para que eu consiga valorizar as diferenças, né? Pode ir para frente. Em termos de acesso, nós temos, em primeiro lugar, as tecnologias assistivas. Então, existe um número incontável de tecnologia assistiva. Inclusive, assim, tem pais, tem professores, tem pessoas que buscam alguma tecnologia para que a pessoa consiga, por exemplo, escrever na sua carteira, porque quem tem descontrole motor, o papel ele fica mexendo, porque se vocês conhecerem as pessoas com paralisia cerebral, principalmente, elas têm dificuldade. Então, o professor, às vezes, ele descobre alguma tecnologia assistiva para fixar o equipamento. Ou também tem as tecnologias assistivas de mais altas resoluções, que a pessoa consegue controlar o computador só com os olhos. Então, assim, existe um número incontável de tecnologias assistivas que nós precisamos, assim, ver, conversar com a pessoa para saber qual é a necessidade específica de cada estudante. Tá bom? Pode passar. E também, quando eu vou planejar os materiais digitais, eu tenho 3 formas de trabalhar. Quer dizer, 3 recursos que eu preciso pensar, tá? Uma é na diagramação, para que fique... tem pessoas com visão subnormal, que precisa de uma estrutura grande, de um material mais... que ela consiga enxergar melhor. Ou também pode ser audiodescrição de imagens, vídeos, porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando nós vamos desenvolver um material, muitas vezes eu faço um vídeo e só com a imagem. Mas e as pessoas cegas? Elas não estarão vendo nada, né? Então, a gente precisa que tenha uma audiodescrição das imagens, do vídeo, de tudo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E também nós precisamos de ter libras e legendas para as pessoas que não ouvem, tá? Então, esse cuidado, a gente pode gerar um vídeo com 100 recursos, ou um vídeo com recursos de audiodescrição, ou um vídeo com libras e legendas. E aí a pessoa pode dizer, olha, eu quero que todo o meu material seja nesse formato, com esse recurso, tá? Pode passar para frente. E aí, então, nós podemos produzir uma diversidade de materiais e que todos terão a mesma oportunidade de acesso àquilo a informação que aquele material está passando para o estudante. Pode ir para frente, por favor? E aí, então, nós podemos fazer vídeos com acessibilidade, como eu disse, com audiodescrição ou libras e legenda. Pode ir para frente. Vou passar rápido, porque são muitos slides, tá, gente? E também os jogos têm que ter esse mesmo cuidado, tá? A gente sempre fala assim, que todo o material que nós vamos produzir, a gente já poderia pensar de uma forma que ele vai ser acessível para todas as pessoas, independentemente das dificuldades que ela tem, tá? Nos materiais digitais, a maior dificuldade são com as pessoas cegas, porque a gente sempre, no mundo dos videntes, é muito difícil a gente compreender como fazer os materiais para que essas pessoas sempre tenham acesso. Pode ir para frente. Então, assim, em termos de acessibilidade, de acesso, o professor Klaus vai falar com mais detalhe. E eu vou focar mais na permanência.
Porque aí vocês vão dizer, Elisa, mas como trabalhar numa escola? Pode ir para frente, por favor? Valorizando as diferenças, né? Então, assim, o que muda? A gente pode ter uma sala de aula, né? Com as carteiras antigas, como era. A gente pode ter uma sala de aula com PowerPoint, onde o professor fica profetizando a matéria, né? A informação, ou pegar um vídeo ou um material, ou o professor fazer um vídeo, produzir um vídeo falando, profetizando conceitos. Como é que eu vou trabalhar? Como nós vamos fazer, né? Nesses ambientes virtuais de sala de aula, principalmente nesse período remoto, nós sofremos muito, muito, muito. Os alunos estavam cansados de ficar 4 horas ouvindo o professor falar. Então, nós temos desde... Pode ir para frente, por favor? Eu gosto muito de mostrar essa imagem, porque se vocês olharem, eles pegaram uma pessoa, é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, eles pegaram um estudante e puseram um eletrodo na mente dele. E eles observaram essa pessoa por 7 dias. Se vocês olharem onde está pintado, escrito class, é como fica a mente do aluno numa classe. Ela fica recebendo a informação, a mente dela não trabalha. Então, nós temos que mudar. No laboratório, ela, até dormindo, a mente dela trabalha mais do que dentro de uma sala de aula recebendo informação. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês. Pode ir para frente? Desculpa, pode ir para frente? Eu acho que veio o vídeo errado. Então, assim, é possível, né, conquistar a inclusão, como ensinamos atualmente. Queremos que todos recebam informação, nos devolvam essa informação, né, no mesmo ritmo, espaço de tempo, e façam as mesmas coisas. Então, se nós olharmos, eu sempre gosto de falar para todo mundo assim, pensa, quantos filhos você tem? Né? Quem não tem filho? Mas, assim, você pode ter 1 ou 2 filhos. Se você pegar 2 filhos, eles nunca serão iguais. E eles têm a mesma carga genética, a mesma educação e são diferentes. E como é que eu coloco 25, 30, 40, 50 pessoas dentro de uma sala de aula e quero que eles sejam iguais? Então, nós temos que pensar que ensinar vem da palavra insignare, que é dar significado a, e ela é um ato, ensinar é um ato coletivo. Aprender é um processo individual, regulado pelo aluno. Então, nós temos que pensar como trabalhar ensinando para que o aluno aprenda, tá? Pode ir para frente. Aí, existe a compreensão, né, sobre a necessidade da inclusão e a mudança na prática pedagógica. Eu não vou conseguir incluir todo mundo, mesmo com os alunos considerados normais ou que não tenha um diagnóstico clínico, mesmo assim, com os meus 25, 30, 40, 50 alunos, eu não estou conseguindo ter sucesso. Então, eu tenho que mudar minha prática pedagógica. E aí, incluindo pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com altas habilidades, com TGD, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, a gente entende que nós temos que mudar, mas não sabemos como fazer. E é aí que começa a minha trajetória, a minha pergunta. Por quê? Como fazer isso? Pode mudar, por favor? E aí entrei no paradigma atual da racionalidade. A teoria é importante numa formação, mas não deve ser a única fonte para a construção do conhecimento. Quando eu trabalho com a teoria, eu estou informando o aluno. Então, se eu trabalhar a experiência, fazer com que o aluno reflita sobre a sua experiência, e aí ali a teoria, dou significado para aquela teoria aprendida, eu gero conhecimento, tá? Então, nós temos que pensar, eu quero ser o professor que doa a informação ou eu quero ser um professor que gera o conhecimento, tá?
Então, tem que ser uma educação aberta, com uso de recursos educacionais digitais que permitam o desenvolvimento de uma prática pedagógica centrada no estudante. E, então, parar de passar informação e tentar fazer com que o aluno construa o seu conhecimento. Pode ir para frente, por favor. E aí, o que fazer? Primeira coisa, gente, não adianta eu falar, eu sempre falo que existe um paradoxo, porque a gente tem os nossos filhos, os nossos netos, e observa as crianças e fala assim, nossa, como essas crianças estão cada vez mais inteligentes, nascem cada vez mais espertas. E aí você está numa faculdade ou numa escola, e qual é a frase do professor? Nossa, como esses jovens, essas crianças estão vindo cada vez pior. Na minha época era diferente. Então nós temos que parar para pensar sobre isso. Existe um erro aí, né? Qual que é o erro? Será que eu estou olhando para os interesses dele, para a era que ele está vivendo, para aquilo que ele vive, se tem significado aquilo que ele está aprendendo, né? Então, nós temos que trabalhar com uma gestão do conhecimento, não é mais necessária tanta memória. Se você for pegar os nossos alunos, você pergunta uma coisa, eles já vão direto no Google. Tem criança, eu dou risada, porque assim, o meu sobrinho, com 2 anos, falou, tia, põe no Google para mim. Então, eles têm a informação ela está virtual, ela está em toda parte. Nós temos que ensinar esses alunos a trabalhar com essas informações. Por isso que nós temos que mediar esse processo. Pode ir para frente, por favor. Aí, a tecnologia e a perspectiva de inclusão, ela é uma catalisadora de mudanças na educação. E o professor Paulo vai falar com mais cuidado sobre isso. Pode ir para frente. Então, qual é o desafio a ser superado? Tá? Pode ir para frente. É valorizar as diferenças, oferecendo um contexto para o aluno e um significado. Fazer com que ele compreenda que como usar a teoria, ou os conceitos, os conteúdos dentro do seu contexto, para que ele tenha um significado. Eu sempre falo, todo mundo aprendeu o Teorema de Pitágoras. E aí se eu pergunto, aonde vocês usam esse Teorema de Pitágoras? Ninguém sabe me dizer. A minha filha, quando ela tinha 3 anos, ela falou para mim, mamãe, nós vamos pelos catetos ou pela hipotenusa? Então, tinha um significado o Teorema de Pitágoras. Ela usa, ela só não sabia o termo científico daquilo que ela estava dizendo. E é por isso que nós temos que mudar essa forma que nós ensinamos. Pode ir para frente, por favor. E aí, uma proposta de mudança no fazer pedagógico, que veio com a minha tese de doutorado, pode ir para frente, que é a abordagem construcionista, pode ir para frente, por favor, que foi desenvolvida na associação, na ACD, e lá não tinha uma criança com deficiência, tinha várias crianças com deficiência múltiplas. E aí, como que eu iria trabalhar com essas crianças para que elas fossem valorizadas, para que elas fossem reconhecidas? Então, foi desenvolvida a abordagem construcionista contextualizada significativa. No início, a gente chamava de ambiente. Aí a Cícera falou, Elisa, isso não é um ambiente, isso é uma abordagem, né? E aí nós lançamos o livro em 2016, pode ir para frente. Vou explicar sobre a abordagem. Ela é construcionista porque a criança usa tecnologia, né, para construção do conhecimento, segundo a espiral da aprendizagem. Então, assim, eu não vou... sempre quando nós vamos trabalhar nessa abordagem, a gente fala, olha, usa a tecnologia. Aí o professor, ele vai com o material pronto. Ele não deixa, não permite que o aluno use a tecnologia para construir algo do interesse dele. E quando ele usa, vai para frente, por favor. O aluno vai fazer a primeira descrição e aí ele vai ver
qual é o resultado daquela descrição, e o professor ajuda ele a refletir, o professor e os outros estudantes da sala dele ajudam ele a refletir sobre o resultado, e aí ele faz uma nova descrição. Por isso que chama uma espiral de aprendizagem. Nem sempre, quando a gente idealiza uma coisa, ela sai perfeita do jeito que a gente quer. Então, a gente vai usar a sociedade, os professores, os próprios colegas, os próprios pares vão auxiliando para que ele vai melhorando aquele processo e chegue no resultado que ele quer. Tá? Então, é isso é dessa forma que nós trabalhamos. Nós não usamos a tecnologia para entregar uma informação para o aluno. Nós usamos a tecnologia para que o aluno construa algo do interesse dele. Vai para frente. E é contextualizado porque todos os dados, todas as informações, nascem do contexto do aluno. Não, eu não vou com a informação para que o aluno aplique depois no contexto dele e fale. Eu tenho até em mente uma charge do Paulo Freire, de um professor enfiando as coisas na goela do aluno e falando, que no futuro vai ser importante para você. É ao contrário. Parte do contexto que o aluno está vivendo, e aí ele vai compreendendo os conteúdos disciplinares na vida dele. E aí vai ganhando significado para aquilo que ele está aprendendo. Tá? Pode ir para frente. Então, assim, por que abordar esse CS? Porque por mais que a pessoa seja comprometida motoramente, que ela não enxergue, que ela tenha qualquer dificuldade, ela tem um potencial. E a gente tem que descobrir esse potencial, tá? Ela tem habilidades. Eu sempre pergunto, quem sabe fazer tudo e quem é bom em tudo? Quem não sabe fazer nada e quem é ruim em tudo? Então, vamos parar. Todo mundo tem habilidade e todo mundo tem potencialidades, tá bom? E aí, a gente pode ir para frente, eu não vou falar a parte disso. Pode ir para frente, por favor. E aí a gente vai pensar qual é o desafio, como incorporar uma aprendizagem ativa no tempo e espaço das tradicionais aulas expositivas. Como fazer com essas aulas? Tá? Pode ir para frente. Aí, eu me coloco como uma pessoa errada, né? Porque se você trabalha na formação inicial, numa graduação, o foco é acadêmico. Nós não formamos os nossos alunos para o mundo do trabalho ou para a vida, mas sim para a universidade. E também, pode ir para frente, a formação continuada é a mesma coisa. Eu levo técnicas, eu levo materiais e falo, olha, agora você aplica lá na sua escola. Saia do seu mundo, entra no meu mundo, aprende o que eu estou te ensinando, e agora você vai lá e aplica. Então, nós temos que mudar essa lógica, certo? Pode ir para frente. Então, nesse processo, o professor, ele não é aquele que vai entregar as informações, mas sim é aquele que vai mediar todo o processo. Mas o que significa essa transformação? Tá? Que estratégia pedagógica eu uso? Pode ir para frente? A estratégia é o trabalho com projetos. Então, como que eu desperto o interesse do aluno? Ou eu levo um tema gerador, que faz parte do contexto da vida, da vivência dele, ou eu pego e pergunto para eles o que eles querem projetar, que tipo de projeto eles querem fazer. E aí eu trabalho com os professores para que eles vão integrando as disciplinas, para que os conceitos sejam formalizados dentro de um trabalho criativo. Tá? Pode ir para frente. Se vocês pensarem, gente, os nossos estudantes, tá? Eles são muito criativos, eles são muito inteligentes. Então, nós não podemos limitar as pessoas. A Cícera, ela conhece uma pessoa, o William, que ele é cego.
mas ele nos ensina a cada dia. Então, assim, que limite que eu posso dar para uma pessoa, porque ela tem alguma dificuldade sensorial ou motora, tá? Então, assim, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar a minha forma de avaliar. Eu tenho que mudar o currículo. O currículo não pode ser aquele que eu abro uma gaveta de matemática, fecho, abro a gaveta de português, fecho, e segue uma linearidade. Eu tenho que mudar como que para transformar esse aluno no ser ativo do processo de aprendizagem, e não aquele que recebe minhas informações. E na forma que eu uso as tecnologias, tá? Eu gostaria muito de ficar explicando como eu faço, talvez o professor Klaus vai explicar. Mas, por exemplo, lá na CD, quando eu fui trabalhar com as crianças, eu falei assim, da quarta série, que hoje seria o 5º ano, falei, que tema vocês querem trabalhar? Disse lá, professor, eu quero trabalhar, por que eu sou uma pessoa com deficiência? Ah, então vamos trabalhar você dentro do contexto social. E aí, cada criança fazia pesquisa, buscava por que eu tenho essa deficiência, que cuidados que eu tenho que fazer. Eles aprenderam a fazer questionário, aprenderam a fazer teatro, aprenderam a fazer historinha em quadrinhos. Então, assim, tudo foi aprendido, todas as disciplinas, naquele livro que eu mostrei para vocês, foi ensinado todos os conteúdos e muito mais, além do que eles tinham que aprender, tá? Pode ir para frente, por favor. Passando. Então, nós temos que aprender a partir do interesse, do contexto e da experiência de cada aluno, tá? Nós não podemos levar o conteúdo e falar, vai lá, agora aplica na sua vida. Ele não vai saber. Eu sempre parto do que eles estão vivendo, quais são as dúvidas deles, o que eles querem produzir, e aí nós vamos ensinando os conteúdos de cada disciplina. Senão, não tem aprendizagem aí, tá? Pode ir para frente, por favor. Que possibilitam a vivência, a formalização, lembra, da experiência, né? Aí a reflexão junto com o professor, e aí o professor também vai formalizando os conceitos de uma maneira globalizada. Foi muito bacana um projeto que nós trabalhamos numa escola, onde a professora de geografia, ela fala, meu Deus, e eu falando de Revolução Francesa, e os alunos não sabiam nem o que estava acontecendo na casa dele, no bairro deles. Então, é isso que a gente precisa fazer. Pode ir para frente, por favor. E criar desafios, situações para a solução de problemas. Assim, quando você percebe que está faltando determinados conteúdos, você vai criando atividades, desafios, e os alunos vão aprendendo sobre aqueles conteúdos. Pode ir para frente, por favor. E a Chitrix é feita para, eu já falei isso, para que o aluno construa algo do interesse dele. Pode ser um vídeo, pode ser um projeto virtual, pode ser qualquer, mas ele constrói, ele traz. Teve um projeto, um evento que eu fui em BH, né, em Belo Horizonte, onde a professora se chamava Roda de Conversa. E a professora fez com que os alunos fizessem aplicativos para trabalhar determinados conceitos de biologia. Pasmem, esses alunos gabaritaram em biologia. Eles desenvolveram aplicativos para ensinar conceitos de biologia. Isso foi muito bacana. Pode ir para frente, por favor. E aí cada um trabalha dentro desse projeto de acordo com as suas habilidades físicas, pictórias, lógica, matemática, linguística e assim por diante, tá? Pode ir para frente. E é só isso, gente. Muito obrigada, fico à disposição. Aqui está um livro que eu conto toda essa experiência, desde a formação infantil até o ensino superior, até nos cursos de mestrado, nas disciplinas de mestrado e doutorado que nós oferecemos. Vou deixar para o professor e a professor Klaus e a professora Marta continuar.
tá bom? Muito obrigada, estou à disposição de vocês. Lisa, muito obrigada, né? Tem aqui um comentário da professora Eliane, depois a gente também passa para você, né? Para você complementar. Eu passo agora para o professor Klaus e peço aqui que vocês façam interação conosco, tá? Coloquem aqui alguns questionamentos, comentários sobre esses assuntos, que a gente passa no final, né? Se houver esse tempo hábil, que a gente está também com um tempinho curto para cada um, né? Então, professor Klaus, fique à vontade. Obrigado, Cícera. Boa noite já, né? Boa noite a todas e a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, queria cumprimentar a professora Eliane, a professora Ana Maria, né? A professora Cícera, a professora Hilke, toda a comissão que organizou esse evento. É uma honra, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Agradecer a presença daqueles que estão conosco também, porque eu acho que é a razão principal, né, de estarmos juntos aqui neste momento, por meio dessa tecnologia que nos une. Eu sou um homem de pele branca, uso óculos, cabelos grisalhos, estou usando uma camisa azul, estou no escritório, tem um armário atrás de mim, né, e vou procurar, se for necessário, fazer alguma audiodescrição de algumas imagens que eu vou utilizar. Mas eu queria iniciar, dizer que, sim, eu acho que muito oportuno esse momento, né? Acho que nós, apesar da pandemia, né, que assola, né, o mundo todo, né, de tantas coisas ruins, a pandemia nos trouxe algumas coisas que são interessantes para a educação, principalmente para que possamos refletir, muitas delas já faladas pela professora Elisa, sobre esse novo cenário de educação, e a partir desse momento que eu queria, e a partir desse referencial, eu queria fazer uma fala para que a gente possa entender um pouco para onde vamos, né? Qual é a dificuldade que nós temos de professores para compreender que nós estamos num mundo completamente diferente. Eu quando comecei a trabalhar na universidade há 30, 40 anos atrás, eu tinha uma situação. Nós não vivemos esse cenário hoje. E incrível é que as pessoas continuam querendo resgatar. E quando eu vejo, às vezes, algumas coisas, vamos voltar ao normal, eu falo, que normal é esse? Vocês estão falando do normal dos 30, 40 anos atrás? Essa escola, essa universidade, ela não existe mais. E eu estou extremamente preocupado, e esses momentos que a gente tem aqui, vejo aí a Lilian, a professora Lilian, que faz Profei conosco, dizendo que ela tem aprendido o que ela está aprendendo num programa de mestrado, a aplicar, inclusive, no celular, com a sua situação. É isso que a gente precisa dar sentido para isso. As tecnologias, e vejam, o Profei é um programa online de formação de professores. Então, há uma resistência com relação às tecnologias. E aí, aos 100 anos de Paulo Freire, as pessoas vão falando de Paulo Freire e são contrárias às tecnologias, quando Paulo Freire, em 1985, tem um vídeo, um documentário que sentou com o Simon Papert, do MIT, um dos precursores do uso de tecnologia, e eles convergiram. E as pessoas dizem que a tecnologia é uma coisa que não... Então, eu não entendo que nós estamos comemorando 100 anos de Paulo Freire. As pessoas não entendem que Paulo Freire era uma pessoa que tinha uma mente aberta, uma visão de futuro muito maior do que as pessoas que estão hoje, muitas vezes, comemorando seus 100 anos. Então, eu queria só colocar isso para vocês, iniciar minha fala, e vou colocar alguns slides aqui. Desculpem, não sei se... Aqui eu não estou enxergando. Pronto. Vocês estão enxergando mesmo? Sim, professor. Okay. Sim, professor. Se o senhor quiser, eu posso colocar para o senhor também, professor. Não. Vocês estão enxergando meu slide, então, né? Perfeito. 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 Bom, então, deixa eu só ver se eu consigo... Aqui, pronto. Então, a gente está vivendo uma época histórica, eu acho, hoje... eu usei esse slide já antes da pandemia, eu só coloquei agora a imagem da Covid-19, porque é uma época de transformações, é uma época histórica, de grandes desafios na educação. Nós temos grandes recursos tecnológicos, pedagógicos para serem utilizados e que precisamos, né, e esse é o grande desafio, como fazer isso? A professora Elisa já citou isso, e existe um movimento no mundo todo, a Agenda 2030
30 da ONU está falando sobre educação inclusiva, equitativa, de qualidade, que, na verdade, promove uma educação de qualidade, mas é uma educação que não é a educação de 30, 40 anos atrás que nós estamos vivendo. Eu fui educado, eu fui para uma escola onde o professor era a minha fonte de informação, a única fonte de informação. Hoje isso não tem mais absolutamente nenhum sentido. E incrível que professores se sentem hoje detentores da informação como se isso fosse algo que lhes desse poder sobre uma educação que ele não atende mais a expectativa dos nossos estudantes. E se a gente for falar de educação inclusiva, a gente vai estar falando como a Elisa falou, da valorizar as diferenças. Nós estamos a escola ainda é extremamente cognitiva, né? E aí as inteligências múltiplas, as inteligências das pessoas, elas nem sempre são valorizadas. Então, quando eu estou falando de educação inclusiva, eu estou exatamente falando de valorização dessas diferenças. E isso é que, na verdade, é o grande desafio. Por quê? Porque se valorizo as diferenças, eu não tenho sempre as mesmas diferenças com os meus estudantes. Um ano eu tenho um estudante XYZ, o outro ano eu tenho um outro estudante. E aí vai ao encontro do que o Antônio Nova fala, quando alguém pergunta, você quantos anos você tem de experiência docente? Aí a pessoa responde, eu tenho 20 anos de experiência docente. Sim, mas são 20 anos que você repete a mesma experiência, ou são 20 anos onde cada ano é uma experiência diferente. E isso tem muito sentido quando a gente fala de educação inclusiva, porque o meu cenário de educação, meu cenário de meus alunos, eles sempre mudam, porque um dia eu tenho um aluno cego na minha sala, outro dia eu tenho um aluno com deficiência auditiva e assim por diante, ou até mesmo não tem ninguém com alguma deficiência, pelo menos visível, diagnosticada. A tecnologia, como a Elisa tinha falado, eu queria mostrar só que na verdade, de dois pontos de vista, ela traz mudanças na educação, porque tecnologia e inclusão não são eixos de formação, ou pelo menos são muito negligenciados do ponto de vista da formação de professores, porque eu não estou formando meu professor. Aliás, o pessoal que forma, os cursos de licenciatura parece que tem uma dificuldade de compreender que tecnologia e inclusão são elementos fundamentais. Aliás, os documentos da comunidade europeia, os mais recentes, dizem que a inclusão deve ser política central das instituições de educação. E a gente fala de inclusão e parece que... Aí o que acontece? E aí essa imagem, ela é uma imagem interessante, mas ao mesmo tempo enganadora. Porque eu estou vendo na minha universidade as pessoas querendo comprar equipamento, gastar dinheiro para comprar equipamento, como se o equipamento fosse a solução para a inclusão. Não é isso. Eu preciso ter mais do que equipamento. Eu vou falar um pouco de estratégia, de recursos associados com uma abordagem pedagógica que vai ao encontro dessa valorização das diferenças. E essa imagem aqui, ela retrata um cenário do lado direito, uma sala de aula tradicional, do lado esquerdo, uma pessoa com um tablet na mão. Esse cenário de educação ele foi transformado com a pandemia, né? E aí as pessoas acham que a tecnologia ela resolve o problema, só que eu vou só dar um dado aqui, que os resultados do PISA indicam que as escolas com tecnologia não necessariamente têm os melhores resultados no exame. Ou seja, a tecnologia ela não é necessariamente o elemento determinante para a qualidade da educação. Então, esse momento que a gente está tendo aqui com vocês é um momento importantíssimo, e a rede, quer dizer, trabalhar com a educação digital, ela traz essa perspectiva, não só do digital em si, mas como eu faço uso desse digital, principalmente com essas tecnologias que a gente está vendo aflorando e fazem parte, como a Elisa falou, as crianças nascem usando o Google, as crianças nascem usando um celular, o meu netinho... ele fica pegando meu Apple Watch e fica já com menos de um ano que fica apertando. Onde isso? Quer dizer, como é que eu posso pensar nessa sociedade que vai ser conduzida por essas pessoas que estão nascendo hoje? Como essa imagem é possível conquistar a inclusão, né? Como a Elisa falou, eu acho que num ambiente como esse é muito complicado, por mais que se tenha tecnologia, internet, smartphone, etc, né? Aí a gente vê estudantes tomando notas, né? Quer dizer, esse é um cenário de uso empobrecido da tecnologia, né? Do ponto de vista, inclusive,
de valorização às diferenças, porque se você vai tirar uma foto, se você tem um estudante cego, você não tem essa, né, essa condição de equidade, né? E a gente vive um momento muito especial, eu acho, de que as pessoas, claro, um cenário ainda em alguns, dependendo, mas enfim, eu acho que há uma possibilidade de compreensão das pessoas de que esse é um cenário que ainda não atende mais à educação, ou seja, um cenário que não é um cenário inclusivo, mesmo com tecnologia, né? Ou seja, aqui eu vou falar um pouco sobre essa questão, quer dizer, nós tivemos aí um cenário que deve, para mim isso é muito evidente, né? E eu acho que para todos que estão compreendendo que para onde a gente está caminhando, a gente está cada vez menos focado na relação de espaço, tempo e conteúdo. Ou seja, eu não preciso mais ter no mesmo espaço, né? Eu não preciso aprender no mesmo espaço, no mesmo tempo, né? E necessariamente abordando o mesmo conteúdo, porque é a figura do professor que professa, que fala para os seus alunos no mesmo espaço, tempo e conteúdo. Esse é o grande desafio para a universidade, para as escolas. Quer dizer, quando eu volto ao normal, que eles estão falando, e esse normal, que normal é esse, né? E a gente está tendo, assim, experiências muito interessantes. Do ponto de vista da educação inclusiva, eu coordeno um programa do PIBID, de Iniciação à Docência, onde eu tenho bolsistas trabalhando com crianças que estavam incluídas e passaram para o ensino remoto. Para ser rápido, os autistas hoje têm um desempenho muito melhor no ensino remoto do que quando estavam no ensino presencial. Por quê? Porque aquele ambiente é agressivo a eles, pela própria condição deles. E aí os coleguinhas estão dizendo assim, olha, o Joãozinho, ele é um cara inteligente, ele participa, ele consegue resolver participar da gincana, ele tem um desempenho melhor que a gente, então ele é inteligente. O que a gente vai fazer agora? Vai fazer o Joãozinho voltar para a sala de aula e voltar àquela condição difícil que ele tinha. Então, repare que desafio a gente tem pela frente. Aqui eu acho que eu vou passar rapidamente, a gente está vivendo, gostaria só de situar aqui, principalmente pelo foco desse evento, a gente está participando numa era digital, né, com tanta tecnologia, com ambientes virtuais, com essa imersão das pessoas dentro desses ambientes, que podem ser elementos importantíssimos para a interação, para a construção de conhecimento. Quer dizer, onde há o limite? O limite, enfim, não sabemos qual é o limite, né? Mas essa questão da valorização, da construção do conhecimento, como a Elisa falou, de a gente utilizar metodologias que façam com que os alunos construam o seu conhecimento, criando coisas, desenvolvendo projetos. Esses projetos podem ser muito bem desenvolvidos em ambientes virtuais. Aliás, foi isso que esses estudantes com autismo e os coleguinhas fizeram esse ano, né, trabalhando remotamente, né? Bom, aqui a questão de acessibilidade universal e abordagens pedagógicas, o que eu já tinha falado, né, mais ou menos, eu queria não ser muito longo, para deixar para a professora Marta também. Qual o grande desafio que eu acho que a gente tem que superar e é construir essa cultura de inovação? Eu deixei essa palavra em verde, porque essa palavra é utilizada como questão de moda, né? Para fazer inovação, ser inovador. É realmente fazer algo que seja diferente, né? Tem uma palavra japonesa chamada Kaizen, né, que significa melhoramento contínuo. Eu tenho que ter essa cultura de melhorar a minha prática. Existem hoje estratégias, a abordagem CCS, que a professora Elisa falou, que a gente adota, na verdade, uma abordagem que utiliza estratégias, né, como projetos, poderia utilizar outras estratégias pedagógicas, né, para que a gente possa fazer essa inovação ser um melhoramento contínuo das nossas escolas, e o uso desses recursos, e dentro de uma atitude protagonista. Nós, professores, precisamos ser protagonistas desse processo de transformação. Portanto, precisamos ser melhor formados pelas universidades, coisa que as universidades não fazem, né? Dizem que tem que formar, dizem que o aluno tem que ser criativo, né, que o professor tem que ser um mediador, tá? Mas nós não fazemos isso quando formamos. Nós não somos mediadores, nós professamos isso, mas não praticamos isso. É uma crítica que precisa ser muito bem assimilada pela universidade, que eu vou colocar aqui para que a gente possa
reconceituar os ambientes de aprendizagem. Né? Vejam, eu não estou falando de sala de aula, né? Não estou falando de escola, estou falando de ambientes de aprendizagem. Né? E eu acho que nessa situação, nesse contexto que a gente vive, essa visão ampliada da educação, inclusive como, né, motivo e pelo tema desse evento, exatamente traz essa visão ampliada da educação dentro e fora do espaço escolar. Quer dizer, eu não preciso estar dentro do espaço escolar para que eu possa aprender. Não é medida pelo número de anos de estudo. Eu faço a crítica da educação de cronômetro. Não é uma educação que eu disparo o cronômetro às 7h30 da manhã, travo o cronômetro ao meio-dia, esse aluno ficou tantas horas e é isso que vale. Na verdade, isso é algo que a gente tem que começar a avaliar exatamente sobre o que é isso, né? Pautado na diversidade, evidentemente, né? E diversos meios e modalidades para que a gente possa atender essa diversidade, centrada na perspectiva da aprendizagem, envolvendo políticas multissetoriais. Quer dizer, a gente tem que envolver a sociedade, construir conhecimento que tenha sentido para essa sociedade. E eu estou falando desde a escola mesmo, desde a escola da educação básica até a universidade, né? E valorizada não só pelos aspectos cognitivos, mas também sociais, políticos, afetivos, socioemocionais de uma forma geral. Né? Uma organização didática, né? Que rearranja essa questão de espaço, de tempo, né? Organizar conteúdos, atividades, isso pode ser inclusive em ambientes, né? E deve explorar a questão da educação digital, né? Com recursos materiais. E aí a Elisa falou sobre os recursos materiais didáticos. Isso é extremamente... Olha como essa tecnologia é importante para a inclusão. A inclusão, ela deixa de ser uma utopia, né, como muitos diziam, quando a gente está falando, quando a Elisa falou de materiais com audiodescrição, libras. E aí, os meus alunos da pedagogia, eles, não sei por que eles botaram na cabeça, todo ano é uma briga com eles, porque eles acham que eles precisam só aprender libras. Se eles souberem libras, resolveu o problema da inclusão na escola. Eu falei, gente, vocês não estão errados. Porque, na verdade, se vocês tiverem um aluno em sala de aula, ou mesmo num ambiente virtual, que seja cego, e outro seja surdo, e outro tenha descontrole motor, o que você vai fazer? Não, professor, mas como é que você... Não, como é que você vai dar a aula? Eu até faço questão de reforçar. Aula, como é que você faz isso? Você vai falar do conteúdo, ao mesmo tempo você vai fazer a tradução em libras, e ao mesmo tempo você vai falar audiodescrição. Aí os alunos dizem, não, professor, assim também não dá. Eu falei, pois é, como é que vocês vão fazer isso? Então, os recursos, como a Elisa falou, né, você ter audiodescrição, os professores precisam se apropriar desses recursos tecnológicos para fazer com que um texto, um vídeo, que ele queira utilizar como material didático, possa ser acessível. E quando a Elisa fala, a gente já trabalha com a concepção de que esses materiais sejam acessíveis na sua origem, né? Quando o professor está preparando. Isso é cultura inclusiva e precisa ser estimulado dentro da sua formação inicial. E aí eu coloco aqui, ó, impregnar mudança na formação de professores. É preciso fazer urgentemente uma intervenção no ambiente acadêmico, exatamente para que esse ambiente acadêmico forme professores que eles possam compreender que tem estratégias pedagógicas, que tem recursos tecnológicos que possam ser utilizados em projetos pedagógicos e trabalhados com um diálogo muito próximo da sociedade. E para finalizar, né, eu queria dizer assim, que essas novas formas de educação, felizmente, dependem cada vez mais de nós, professores. Né? Isso não é automatizado. Né? Nós, professores, ainda precisamos construir projetos de escola. Né? A prática pedagógica tem que trazer esse dia a dia para a educação e esse currículo, né, tem que ser construído a partir disso. A inclusão precisa ser, evidentemente, como eu já disse, o centro da política da universidade. Aliás, eu gosto de dizer, o professor Davi Rodrigues, que é professor aposentado na Universidade em Lisboa, né? Ele dizia que a inclusão é a excelência da educação. Quando nos aproximamos da inclusão, nos aproximamos de uma educação de excelência. E ele tem toda a razão. É uma educação para todos, não é para um grupo. É uma educação muito mais, num âmbito muito mais elevado do que a gente vê hoje. Inovações pedagógicas centradas no estudante, né, a abordagem CCS que a Elisa comentou, a ideia de currículo personalizado, principalmente com essa ideia
de que a gente pode ter os ambientes virtuais trazendo, né, a oportunidade das pessoas navegarem nesse mundo cibernético e poderem conhecer, trabalhar, ouvir. Eu tenho participado de eventos que os próprios pesquisadores internacionais estão falando que querem se tem alguma dúvida, me escrevam. Me escrevam em português, eu uso o Google, depois eu te respondo em português. Vejam que mudança que nós estamos entrando num mundo que eu não sei porque as pessoas resistem a tanto a esse cenário, né? Uma tecnologia como meio de inclusão, como eu já falei, e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Isso sempre pensado coletivamente e colaborativamente, de construção colaborativa. Nós, professores, precisamos construir isso coletivamente, colaborativamente, né? E, para finalizar, eu deixo aqui 3 pilares, né, que são considerados hoje pilares de educação. A questão de equidade, eu só consigo equidade se eu usar estratégias e recursos digitais, né, coloquei aqui como formas para a gente conseguir equidade. Resiliência, né, nesse processo de transformação, é uma atitude nossa, protagonista, de mudança, e sustentabilidade desse processo todo por meio de um projeto de escola. Quando eu falo de projeto de escola, não falo do projeto da escola, mas estou falando de escola de uma forma geral. Educação básica, educação superior, e é isso que está faltando hoje. Eu tenho observado, como eu disse, as pessoas estão querendo comprar equipamentos, mas não estão querendo fazer um projeto pedagógico da universidade para atender, para convergir as necessidades das pessoas nessa tecnologia, né? E, finalmente, a ideia de a gente criar, então, um projeto equitativo, integrado, sustentável, inclusive para a educação, né? Ou seja, a qualidade pedagógica, um recurso e abordagem que valorize as diferenças. Queria agradecer a oportunidade, né? Muito obrigado, e vou estar aqui à disposição para qualquer, né, questionamento. Obrigado pela atenção de vocês. Professor Klaus, muito obrigado pela sua fala, professora Elisa também. Vocês estão me escutando bem? Me avisem aqui no chat, tá? Que eu estava preocupada com a questão da conexão. Eu estou conversando aqui com a Marta também, diante do horário, né? Parece que os alunos têm aula agora às 19h30. Eu não queria, né, também atrapalhar a questão dessa carga horária, e a Marta estava, assim, comentando aqui, né, comigo, a respeito da gente também deixar ela para uma outra oportunidade, se fosse possível, né? E só agradecer também, né, a questão dos complementos que o professor fez na fala da Elisa. A professora Eliane comentou aqui, né, falou do Papert, sim, a abordagem CCS, né, não sei se a Elisa quer comentar alguma coisa, mas a abordagem CCS, ela é pautada aí na teoria do Papert, do Paulo Freire, né, em si, do Ausubel e da Vygotsky também, né, Elisa? Se a Elisa quiser fazer um complemento aqui, tem uma professora também da área da matemática, então está encantada aqui, certamente terão parcerias aqui para serem feitas, né, referente a esse trabalho. E Marta, tudo bem para você? Você gostaria de fazer algum comentário também, indo ao encontro, né, de complementar as falas dos professores e trazer um pouco, pelo menos um pouco mais da sua experiência como pesquisadora que também está aí, né, desenvolvendo na realidade, né, junto com os trabalhadores, com pessoas com deficiência, mas também com a formação de professores na educação básica. Então, só lembrando que a gente precisa encerrar às 19h15. Se a Marta quiser fazer uma fala final, para a gente não estender um pouco aqui, fiquem à vontade, tá? Bom, eu agradeço muito, então, a oportunidade. Na verdade, é um presente, não é? É muito mais que uma oportunidade, né? Há muito tempo eu acompanho a professora Elisa, o professor Klaus, então, estar aqui nessa mesa aprendendo tanto é um presente, né? Eu gostaria de uma autodescrição super rápida. Eu sou uma mulher branca, de cabelos brancos, com uma mecha colorida na frente e uso óculos. Eu sou socióloga e trabalho com educação e com trabalho. Esse ano, quer dizer, desde o ano passado, quando começou a pandemia, eu comecei a ficar muito preocupada com os alunos com deficiência de regiões periféricas e com vulnerabilidade social. Eles desapareceram, eles já eram um pouco invisíveis, e aí desapareceram
por completo. Comecei a perguntar, disse, pode ser um problema da minha bolha, comecei a perguntar para... Não, ninguém ouvia falar deles, né? E eu sou fellow da Ashoka, que é uma associação internacional de empreendedores sociais, e justamente nessa época eles abriram uma possibilidade de projetos inovadores que atendessem essa questão, né? Desenvolvia para o prêmio, né? Foi uma consultoria de uma empresa multinacional chamada Kearney, e nós fizemos uma pesquisa, um diagnóstico na Diretoria de Ensino Sul 3, na capital de São Paulo. É a maior diretoria de ensino do Brasil, são 108 escolas. E nós fizemos 2 formulários para conhecer as demandas e as expectativas dos professores e dos gestores também sobre educação inclusiva. Riquíssima essa pesquisa, os resultados foram maravilhosos, descobrimos, constatamos algumas coisas que a gente já sabia, mas descobrimos outras, inclusive a questão de muitos professores não terem acesso, ou terem um acesso muito limitado nas suas casas, tanto a tablets, como computadores, como planos de celular, né? Que usavam para, além de ter uma utilização muito simples, né? Uma utilização doméstica, né? Então, e nunca esses professores tinham recebido uma formação sobre educação inclusiva. Na universidade, eles tinham tido algumas noções teóricas, mas nada na prática. Então, o que o professor Klaus e a professora Elisa falaram, assim, cabe muito. Nós fizemos, não vai dar tempo, infelizmente, mas esse ano nós fizemos 15 oficinas interativas, né, para passar, atendendo a demanda deles, que nós identificamos. Foi muito importante começar com o diagnóstico, porque geralmente a gente apresenta uma proposta, vou dar um curso sobre avaliação, vou dar um curso, mas assim, a gente não sabe, será que é aquilo mesmo que eles querem, que eles precisam, né? Então, eu vou aproveitar a fala de uma das pessoas aqui do chat, que diz que eu vou grudar na professora Elisa, no professor Klaus, porque a sintonia entre as afinidades, os pontos de convergência são muito grandes, e nós tivemos uma experiência, inclusive, uma experiência de como as diretrizes da Secretaria de Educação influenciam os dirigentes né, regionais, eles têm um grau de liberdade, para usar aquele conceito estatístico, mas esse grau de liberdade é limitado. Então, eles podem querer proporcionar algumas coisas, mas não é diretriz da secretaria, nem sempre é, né? Então, como é que a gente trabalha na realidade, como é que a gente se mexe nessas delicadezas, né, nesses polos todos. Então, é isso. Eu queria agradecer muito, 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 e espero poder continuar o contato o ano que vem, porque esse ano está praticamente encerrado. Muito obrigada. Marta, mais uma vez também, muito obrigada. É bom escutá-la. Marta tem uma experiência muito incrível também, que eu acho que vale muito a pena a gente estabelecer essa parceria. Eu venho acompanhando o trabalho da professora Eliane, né? Nas redes sociais, no evento que ela vem realizando. Então, acho que tem muito a ver aí para vocês darem essa continuidade nessa conversa. E eu fico feliz de conectá-los, né? Acho que é uma grande oportunidade nesse sentido também, tá? Então, mais uma vez, professora Eliane, gostaria de fazer uma fala final, professora Ana Maria. Então, Cícera, eu preferia deixar o máximo de tempo possível para vocês. Eu estou adorando ouvir, estou aprendendo muito com vocês. Fui tentando interagir aqui o tempo inteiro pelo chat com as diferentes falas, né? E me senti muito contemplada em várias das falas de vocês aí, porque no início da minha vida profissional lá em Novo Hamburgo eu trabalhei com surdos com a linguagem de filosofia logo.
né? Mas depois, claro, a vida vai tomando outros rumos também. Mas fico muito feliz de poder contar com a parceria de vocês e muito contente, assim, que a Ilka tenha feito esse link, né? E eu acho que agora é a gente afinar essa parceria e tornar cada vez mais essa rede inclusiva, né? Não só a Conecta Cat, que é para as crianças, né, Lilian, mas a própria Rio On Life, né? Porque também temos professores do ensino superior e alunos do ensino superior surdos, enfim, e com outros tipos de deficiência, né? Esse é um grande desafio que a gente tem, né, Klaus? Já Sim. trabalhamos há tanto tempo e as plataformas não são realmente inclusivas, né? Não são, não adianta. Muito bom. Parabéns mais uma vez. Queria só aproveitar, se me permite, queria cumprimentar a professora Marta, parabéns pelo seu trabalho, e eu acho assim, é claro que o tempo não nos permite entrar em tantos detalhes, mas eu já fico imaginando o seu trabalho. A questão da formação dos professores é algo fundamental, parabenizo-a exatamente por isso. Nós precisamos, e é incrível, eu vejo assim, o professor hoje, não, o professor é muito solitário, né? Nós não vamos conseguir fazer transformações, e eu estou cada vez mais convencido, professora Marta, de que é preciso construir projetos de escola. Esses projetos, quando eu falo escola, eu estou falando de educação básica e educação superior. Estou falando projetos de escola só se são construídos com professores que juntos constroem um projeto de escola. Não há receita de bolo. E esse é o grande problema dos governos, né? Porque aí muda o governo, aí eles inventam um programa XYZ. Aí desce aquilo a goela abaixo dos professores. Mas eles não entendem que o processo tem que ser o contrário. Eu construo o meu projeto de escola. Claro que tem que ter diretrizes norteadoras, né? Tem que ter parâmetros, recursos financeiros, etc, etc. Mas nós temos que ser os protagonistas desse processo. Nós só vamos conseguir, e aí vem esses absurdos todos, né, de governos que não sabem exatamente o que estão fazendo, falam um monte de bobagens, exatamente nós, professores, é que temos que ser os protagonistas disso. Então, eu fico muito feliz com a sua fala, exatamente por quê? Porque nós precisamos formar esses professores. Porque também, se eles não são formados, eles não vão conseguir fazer essa transformação, se eles não compreendem que escola nós estamos falando. E eu fico assim, muito impressionado. E aí eu vi a professora Eliane colocando ali, fazendo menção à professora Léa Fagundes, né? Há quanto tempo, e eu conheço a professora Léa, porque eu fui orientando o professor Valente, todo esse processo histórico dessa construção de uso de tecnologias na educação, há quanto tempo a gente está falando sobre isso, e quanto ainda há resistências, né? Eu estou assim, muito indignado com os 100 anos do Paulo Freire, porque na verdade, Paulo Freire, ninguém entende a cabeça desse homem, porque todo mundo lê os livros, mas não vivenciam Paulo Freire na prática. Paulo Freire foi um cara que sentou com o simulpato e convergia as coisas de tecnologia. Você fala de tecnologia para pedagogos, a pessoa arrepia, diz que tecnologia é coisa fria. Olha que essa tecnologia nos oportuniza agora. Conhecer o trabalho de tantas pessoas, né? Seria melhor se estivéssemos presencialmente? Sim, seria melhor. Mas se isso não é possível, por que não negligenciarmos isso? Então, assim, eu preciso compreender as pessoas exatamente porque eu não entendo isso. E aí, Eliane, muito bom você ter falado da professora Léa Fagundes. Faz muito tempo que não vejo, eu sei que ela, né, já está com uma idade muito avançada, mas eu vejo quanto trabalho foi feito. E esse trabalho precisa ser aproveitado. E eu acho que esse é o momento para que a gente possa unir forças e realmente trabalhar com a professora Marta, com tantos outros que vocês estão aqui conosco para fazer esse avanço, como você mesmo falou, Eliane, e a gente fica muito honrado, né, de poder contribuir com isso. Obrigado. Mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês, professor Klaus, Elisa, Marta, o convite, né, para participar desse evento. Nós vamos encerrando por conta do horário. Eu deixei aqui o link dos sites de vocês também, e estamos à disposição para futuras parcerias, tá? Muito obrigada. Professores, então, o nosso muito obrigada, né? Realmente foi uma mesa rica, eu teria muitas perguntas para fazer, muito obrigada mesmo, e acredito que
que se cria um elo muito grande. Obrigada a todos e boa noite. Obrigada, coração, foi muito bom. Adorei conhecê-los, quem eu não conhecia ainda, e rever o Klaus. E Lilian, tu tá responsável por nos articular ainda mais, tá? Pode ser? Com certeza, professora. Agora eu estou sendo aluna da professora Cícera em 2 disciplinas do mestrado e cada vez aprendendo mais e muito feliz por participar da rede também. Que bom, que privilégio. Obrigada. Obrigado. Obrigada.